mundo sabe que a vida na Terra não é nenhum mar de rosas, que nós temos que enfrentar muitas lutas, aprender muitas lições, suportar tristezas e frustrações. Mas a caminhada para alguns é mais amena e para outros é mais áspera. E varia até mesmo para o mesmo indivíduo. Em determinadas épocas, as coisas parecem fluir de maneira mais tranquila e feliz, e em outras se fazem presentes acontecimentos mais difíceis. Estamos falando agora não só daquelas dificuldades corriqueiras da vida, porém daquelas de causar grandes sofrimentos que, classificadas no Evangelho segundo o Espiritismo, de provações dolorosas. Extremas necessidades materiais, graves problemas de saúde, discórdias intensa no seio familiar e outras mais. E o que a doutrina espírita oferece como consolo, como fórmula para superar tudo isso? Jesus à frente, é claro, mas é preciso entender o porquê das coisas. Resposta nem sempre à mão quando está ausente a fé raciocinada. Estamos prontos, ou melhor, precisamos estar prontos para as possíveis provações dolorosas. Nem só de pão vive o homem, disse Jesus. Comentários sobre isso no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. E vamos encerrar com as razões dos fatos para apresentar um ligeiro panorama sobre a violência em nosso país e as verdadeiras causas. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nós estamos começando propriamente dito o nosso programa de hoje, com tema livre. Nós vamos falar sobre provações dolorosas. Comigo aqui mais uma vez a Rose Heidmann e a Andrea Kleinans. Eu gostaria de colocar para vocês de início um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. E lá diz o seguinte, é uma declaração do Espírito de Santo Agostinho. As provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. O que seriam provações rudes? Provações muito difíceis, né? Dolorosas, que realmente exigem muita fé, muita perseverança, muita paciência, resignação da pessoa que está passando por um tipo de experiência como essa. E isso em vários campos. Pode ser no âmbito pessoal, pode ser dentro da família, pode ser em relação ao trabalho profissional, muitas vezes, necessidades materiais, né, o aspecto financeiro, e pode ser também no campo das enfermidades. E é por aí que eu gostaria de colocar para vocês de início, porque o entendimento sobre o papel das doenças, né, as enfermidades, traz um posicionamento do Espiritismo em relação à eutanásia, a prática de eutanásia, né? Então, todo mundo sabe que tanto para aquele que vivencia como para os familiares, talvez até mais para esses do que para o primeiro, tipicamente, né, uma provação muito, muito difícil, muito dura, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Não sei quem que vai começar. Quer começar, André? Começo. Bem, como a gente falou, né, as provações, elas dependem muito do adiantamento do espírito também, né? Então, quando a família se vê numa situação dessa, que a pessoa está em coma, está respirando por aparelhos, pouca atividade, né, cerebral, só mantendo o corpo, às vezes, o coração batendo, os órgãos principais funcionando, lógico que isso traz uma dificuldade muito grande para aqueles familiares, né? Se a gente for olhar pela luz materialista, se a gente for tentar entender pelo materialismo, logicamente
atenuar o sofrimento daquele indivíduo que está naquela situação, seria o lógico, não é? Mas a gente não pode olhar por esse viés. A gente precisa olhar pelo viés espiritualista, né? E o Espiritismo traz essas elucidações. Então, muitas vezes, um tempo a mais que a pessoa tenha, um dia a mais, algumas horas a mais, não somos nós que decidimos, né? Nem o corpo médico, nem a família, né? Isso quem decide é Deus. Então, é sobre esse aspecto que a gente precisa considerar a eutanásia. Tem coisas por trás, né, que a gente desconhece, né, Rosa? Com certeza. É claro que há uma diferença entre a eutanásia, que é tirar a vida que tem condições de ter continuidade ainda que dolorosa, não é? E a vida e a morte pertencem a Deus, não ao homem, porque ele não tem o poder de dar a vida, não tem o poder de tirá-la também, e proporcionar a um doente terminal o conforto, a sedação necessárias para que ele não tenha um sofrimento que pode ser evitado, para que ele possa enfrentar esse processo final com dignidade, sem dor inútil. Mas abreviar uma vida que ainda tem possibilidades, porque está sofrendo, porque não tem possibilidades de cura, porque não vai se recuperar, significa privar o espírito, às vezes, de momentos de reflexão, de contato com a família, de dedicação dos familiares, que aprimorarão as qualidades espirituais desse espírito, abreviando os sofrimentos que talvez ele tivesse no despertar, na pátria espiritual. Porque nem todos estão preparados para o desencarne. Nós temos um profundo apego à vida material necessário à sobrevivência da espécie até. E às vezes esse processo final, ele possibilita um cessar desse apego demasiado e nos prepara para a libertação. Abreviar a vida, então, não é possível, porque nós tomaríamos nas nossas mãos um poder que pertence a Deus. Mas permitir um desenlace com dignidade, sem dor desnecessária, sem medidas heróicas de prolongamento da vida que não se justificam, é dever do corpo médico e é dever moral da família também, em respeito àquele que está ali. Então, nem abreviar, nem fazer sobreviver a qualquer preço sem finalidade maior. Isso é um exemplo, né, desse contexto, né, Rosa e Andréia, de provação do lar, porque provavelmente para essa pessoa que está passando por essa situação e normalmente acaba num momento mais cedo ou mais tarde culminando com a desencarnação, provavelmente a gente não pode especular em cima disso, ou melhor, especular até que pode, baseado naquilo que a gente sabe, né? De que de fato deve ser um fim de um longo processo. Que tem que ser natural, né? Um processo de reajuste, de reequilíbrio, né? De libertação. Então o que diz aqui no Evangelho. É o indício de um fim de sofrimento e um aperfeiçoamento do espírito. Mas eu não considero o desencarne a prova rude, né? Nem para a família. Não é a desencarnação em si, as circunstâncias, né? As circunstâncias, porque só o fato do espírito ficar mantido, às vezes, muito tempo preso ao corpo, naquela situação, naquele limbo, nem para cá nem para lá, isso aí, naturalmente, que causa uma grande aflição para ele. Só que as provas rudes são a vida, né? Enfrentá-los com dignidade a existência. Nós já comentamos aqui em outras oportunidades, mas sempre vale a pena reforçar essa compreensão, né, a respeito da justiça divina, através da lei de causa e efeito, materializada pela lei das vidas sucessivas, que é a reencarnação. Mas não só, também o impositivo da lei divina de progresso, né? Que progresso moral e intelectual, e que nos impõe a necessidade de experiências e aprendizados, porque a gente sempre fala aqui, que a Terra não é um parque, eu até falei no início, né? Não é um mar de rosas, não é um parque de diversão. Isso, sabemos, né? A gente está aqui a serviço, né? Para um aprendizado. Pode classificar a Terra de escola, de oficina, de hospital, de qualquer coisa, menos de parque de diversão. Então, essas chamadas provações, e aí que eu chamo a atenção, né?
que Agostinho fala em provações, ele não fala necessariamente em expiação. expiações. Né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. O que é a provação? É um aferimento do aprendizado que você já teve. Provação rude é aquela em que você, teoricamente, já adquiriu uma certa maturidade espiritual para enfrentar um problema e, posto à prova, né, você vai mostrar a qualidade, o desempenho, a instrumentalização que você já tem para resolver. É óbvio que só pode ser prova rude aquilo que realmente exija de nós o máximo esforço. Então não é fácil resolver, como não é fácil para quem é mau em matemática, né, passar num teste de matemática difícil para passar de ano, para adquirir outro grau. Mas se a pessoa superar, ela está apta a enfrentar o problema seguinte no seu processo evolutivo, porque as provações nunca acabam. A não ser quando nos aperfeiçoamos, né, completamente. Com certeza. André, a gente pode dizer que essa visão de provações e expiações e provas, elas encontram um endosso nas palavras de Jesus, quando ele diz que o Pai não coloca peso demais em ombros fracos? Exato. A gente precisa entender sobre esse ponto de vista. Porém, a gente também tem que entender que quando a gente reencarna, a gente guarda na memória inconsciente do espírito as dores, as dificuldades que nós vivenciamos em outras vidas, né? O processo psicológico natural é de tentar defender-se de alguma dor que a gente venha passar. Então, o ser humano, ele se defende. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que vai passar por uma provação ou mesmo está espiando alguma coisa do passado, que ele esteja fazendo isso de maneira leve ou muito tranquila, porque o próprio psíquico tenta se defender de experimentar novamente aquela vivência da dor. Então aqui entra o grau da consciência daquele espírito, né? Quanto mais conscientizado, quanto mais educado que eu preciso aguentar, como diz Chico Xavier, tudo passa, né? Fica mais fácil ou menos doloroso passar por essas provas. Se a pessoa não tiver uma educação espiritual, não é? Como é que ela vai ter forças para enfrentar isso? Daí a importância de nós prepararmos os filhos, né? Na religiosidade, na crença, no sentido da meta, da imortalidade da alma, porque eles vão passar pelas provações rudes, pelas lutas expiatórias no momento em que nós não vamos estar juntos. E nós exigimos que eles vão ao dentista, escovem dente, tomam banho, vão para a escola e deixamos ao alvídrio deles, a liberdade deles escolher se vão ter formação religiosa ou não. Não cuidamos da vida imortal e cuidamos da conquista, que provavelmente eles vão até perder, que é facilidade material, no momento da provação rude. Não? Descuramos do principal. Existe um experimento... Complementando isso, existe um experimento na psicologia, que todos têm acesso fácil no Google, que se chama experimento do marshmallow. Os cientistas colocam 2 marshmallows numa sala e essa sala está sendo filmada e falam para as crianças, se você aguardar, quando eu vou retornar daqui 20 minutos, você vai poder comer os 2. Se você comer agora, você vai poder comer só um, né? E eles filmam esse momento da criança. Então, algumas crianças, elas comem imediatamente, assim que o pesquisador sai da sala, e os outros aguardam. Depois, eles acompanharam longitudinalmente esses alunos, e aqueles que haviam aguardado, eles tinham melhores índices em tudo. Então, eles não caíam em droga, eles conseguiam concluir faculdade, eles estudavam, eles tinham boas relações familiares. Aqueles que avançaram e comeram sem aguardar, eles tinham os piores índices comparativos, né? A educação, né? A educação. E talvez intimamente essas crianças já tragam, eram com crianças? Com crianças, né? Intimamente já tragam noções diferentes de responsabilidade e de interesse, de visão de futuro. Porque aqueles que consomem rapidinho ali são os imediatistas, e os outros já pensam um pouquinho mais na frente, né? Então, a vida inteira, nós espiritualistas, nós somos educados dentro da doutrina espírita, nós aprendemos isso, a importância de trocar o prazer
do hoje por um benefício do futuro. Ou seja, o corpo, às vezes, ser sacrificado, um interesse material, o fluir das coisas materiais hoje, fazer um sacrifício a mais investindo na vida do espírito no futuro. Né? 30 segundinhos para você encerrar. O que nós temos, então, ante as provações dolorosas? As lágrimas, muitas vezes, são inevitáveis. As dores da vida, muitas vezes, nos reduzem quase a pó. Principalmente as que envolvem as pessoas que nós amamos. Mas nada nesse mundo está perdido. A bondade de Deus faz com que da própria dor, da própria provação, surja o nosso aperfeiçoamento espiritual e as condições de reencontro, ainda que não nessa vida, às vezes, em plenitude de harmonia e paz. Então nada justifica a perda da esperança. Essa é que nos sustenta. Muito bem. O Tema Livre nosso fica por aqui, segue os nossos demais quadros. Prezados amigos, nós estamos aqui relembrando a respeito das assinaturas do jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta edição que tem em mãos aqui, a última, referente ao bimestre julho e agosto, e é o de número 134. E como vocês podem ver aqui, nosso assunto principal da edição, as diferentes vivências e aprendizados de cada fase do ciclo da vida. Mas também temos outros assuntos aqui, como muitas curiosidades a respeito da Bíblia, os animais, nossos irmãos inferiores e o papel da fé raciocinada. Então vocês podem acessar o nosso site www.adepr.org.br e ver lá como é que pode fazer a assinatura. Manda um e-mail pedindo informações, o preço é módico para assinatura anual e vocês estarão contribuindo não só com a manutenção do jornal, como também deste programa, porque afinal de contas a entidade que banca essas atividades é sempre a mesma, a ADPR, ou Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Olá, amigos. Temos hoje algumas reflexões no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, a respeito daquela passagem da vida de Jesus, em que ele, antes de iniciar suas pregações públicas, retirou-se para o deserto, para meditações, certamente, para preparação. E, tendo jejuado, conta-nos o Evangelho, ficou com fome e teria sido tentado por espíritos inferiores, denominados demônios pelas pessoas da época, para que transformasse as pedras que o rodeavam em pães, saciando assim a fome. E ele teria respondido que nem só de pão vive o homem, mas principalmente das palavras oriundas da sabedoria divina, das palavras vindas de Deus. Esse trecho de Jesus nos permite algumas reflexões em torno dos valores da vida. Na atualidade mesmo, quando pensamos na existência, nós vemos que muito da nossa luta diária, muito do nosso esforço, sacrifício até, se prende à busca das conquistas materiais. Assim como todo o reino animal, ao qual também, de certa forma, através do corpo pertencemos, nós necessitamos de teto, de abrigo, de comida, de água. Estamos vinculados às leis de reprodução e às necessidades próprias da espécie. E, atingido o patamar de satisfação dessas necessidades, para os animais, a vida está plena. Para o homem, entretanto, a sua dimensão espiritual, a fagulha da imortalidade que existe dentro dele, a consciência que ele abriga, o seu ser espiritual não se satisfaz com essas aquisições. O homem precisa de mais. Ele precisa sentir realizações ou ter metas em busca de realizações intelectuais e afetivas. Senão, ele não se sente pleno, não se sente justificado em sua existência e se perde na luta da vida. Na busca da realização intelectual,
lembrando das palavras de Jesus, é justo nós meditarmos a respeito da necessidade da compreensão maior das leis da vida, das leis que regem a nossa existência, que justificam a nossa vinda à Terra em busca de aperfeiçoamento, de aquisição de experiências. No campo afetivo, certamente, temos que lembrar que as nossas múltiplas existências buscam nos aperfeiçoar para a condição que nos garante a felicidade da conquista do amor. Não o amor voltado para nós, mas especialmente a nossa capacidade de doação e de amor que se traduz na prática da caridade. Se ao animal, para a sua vida, as outras conquistas são suficientes, para o homem nós vemos cada vez mais que ele se perde de si mesmo. Ele deixa de reconhecer a sua natureza quando se volta só para as conquistas humanas, transitórias e efêmeras. Mesmo porque, ainda que ele atinja a plena realização intelectual e afetiva nessa existência, de um momento para outro essas condições se vão, ou pelo desencarne de um ente querido, ou pela proximidade do seu próprio desencarne. As conquistas humanas são efêmeras, exceto naquilo que representam conquista para a nossa vida espiritual. Portanto, quando pensamos no pão do Espírito, no alimento vindo, no dizer de Jesus, da divindade, temos que nos preocupar com o entendimento da nossa vida imortal, vivendo a vida humana com as alegrias possíveis, mas lembrando que somente a realização plena só é passível de alcançada pela nossa conquista de valores espirituais que permanecem conosco, apesar de todo o desastre que possa nos acontecer na Terra, mas que constituem a nossa bagagem espiritual para a imortalidade e que são capazes de nos proporcionar a felicidade sem manchas e morredora. Muita paz, fiquem conosco. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A notícia é alentadora, mas está longe de ser boa. Houve uma queda de cerca de 10% no número de homicídios no Brasil no comparativo de 2018 com o ano anterior. Em 2018, no passado, foram 57.341 vítimas, com índice de 27,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Muita gente boa e supostamente bem informada, no entanto, propala aos 4 ventos coisas do tipo: não se deve prender tanto, porque a população carcerária do país é a 3ª do mundo, esquecendo que o Brasil também é o 6º país em população no mundo, muito próximo do 5º, que é o Paquistão. Que a causa da criminalidade, alegam eles, são os baixos níveis sociais, a pobreza, etc., e que, portanto, os criminosos são coitadinhos. Antes de continuar, eu gostaria de dizer aqui que o Espiritismo recomenda a caridade para com todos, inclusive os irmãos infratores. Posiciona-se frontalmente contra a pena de morte. E individualmente, a imensa maioria dos espíritas, penso eu, também é contrária à flexibilização da lei que regula a posse e o uso de armas de fogo. E eu trago aqui para vocês o conteúdo da questão 796 do Livro dos Espíritos. Perguntou Kardec: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E a resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas, e infelizmente essas leis
mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Nós reconhecemos que a pobreza, e mais particularmente as desigualdades sociais, são fatores importantes nas causas da criminalidade, em geral, não só de homicídios, mas também como de estupros, de roubos, de furtos, de sequestros, lesões corporais, etc. Eu tenho números para provar isso. Fiz um comparativo de alguns países entre os índices de homicídios e o PIB per capita, a divisão da renda do país pelo número de pessoas, número de habitantes de cada um. São fontes diferentes e os critérios, mesmo para a renda per capita, variam um pouco entre os diversos órgãos, como a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Mas, no geral, são muito próximos, ou melhor, não são tão diferentes entre si. Em dados de 2012, o Brasil teve 26,74 homicídios por cada 100 mil habitantes. E dados de 2015, foi o 50º país em renda, com 13.670 dólares. Agora vejamos outros países. O Haiti é o 160º país em renda, 17 vezes menos que o Brasil. E, no entanto, o número de homicídios é apenas de 10,04, quase um terço da nossa. Outro exemplo, o nosso vizinho Paraguai, índice de 9,9 de homicídios para cada 100 mil habitantes, é o 105º em renda, 3 vezes menor. Outro vizinho, Argentina, a renda per capita é quase igual à nossa, mas um índice de só 6,53, quanto aos 27,5 nosso. A Etiópia, gente, país paupérrimo, 167º em renda, 19 vezes menor que o Brasil, e apenas só 7,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Bem pertinho a Ruanda, que até pouco tempo esteve destroçada por uma guerra civil, é o 165º, 18 vezes e meia menos de renda, e apenas 4,51 homicídios para cada 100 mil habitantes. A Albânia é a 106ª no mundo em PIB per capita e 2,28 homicídios para 100 mil habitantes. Entre na internet e pesquise, mas nas boas fontes, e vocês verão que não há, eu disse, não há uma relação direta entre pobreza e criminalidade. O que nos falta é educação, ou melhor, instrução e educação. E não será com certos livrinhos absurdamente classificados como infantis, comercializados na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, recentemente, que nós vamos mudar esse panorama. E eu não estou me referindo somente àquela história em quadrinho, com aquela imagem de um beijo homoafetivo, mas de outros livros realmente classificados como infantis, com conteúdo degradante, que eu tive acesso a alguns desses trechos, desses livros, são realmente estarrecedores. Bem, e também não é com impunidade, com demagogia, com ideologias fracassadas que nós vamos mudar a nossa sociedade. Precisamos urgentemente reformar o nosso sistema prisional, disso ninguém tem dúvida. Porém, as leis também, muitas delas, precisam ser alteradas e cumpridas. Isso é o que nos resta para a nossa geração. Já, se trabalharmos já, se nos movimentarmos já, quem sabe as próximas possam ser salvas seguindo o conselho de Pitágoras, 5 séculos antes do Cristo. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Até a semana que vem.